povo de Deus. Como a gente diz bastante lá em Rio Preto, vocês estão felizes com Jesus? Viver com Jesus não é a incerteza que o mundo nos traz, né? Viver com Jesus é a certeza de que mesmo nos problemas existe alguém que vai à frente, abrindo o caminho, tirando as correntes, tirando os espinhos e que dá ordem aos anjos para conosco lutar, não é verdade? Então viver com o Senhor é bom demais. Viver com Deus é maravilhoso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Antes de entrar na mensagem propriamente dita, o pastor já disse, eu me chamo Rafa. Sou pastor na Celeiro para as Nações, lá em São José do Rio Preto. Vai completar 3 anos agora lá em São José do Rio Preto. O Senhor nos deu a direção de estarmos lá. Antes disso, eu era de uma cidade chamada Palestina. Alguém já ouviu falar de Palestina? Olha, tem algumas pessoas que já ouviram falar. Nós estávamos em Palestina há 20 anos. E agora vai fazer 3 anos que nós estamos em São José do Rio Preto. Sou casado com a mulher mais linda desse mundo. Fica de pé, amor, para eles te verem, senão eles não vão conseguir te ver. Gente, fica tranquila, ela é maior de 18 anos, tá bom? Os pais estão aqui, meu sogro, minha sogra. Fica de pé, sou Roberto, Dona Rose, dá um oi para eles. A minha cunhada, que é daqui de Matão, dá um oi, cunhada. A minha cunhada é de Matão. Meu sogro e minha sogra, eles são como os meus pais agora lá em São José do Rio Preto, né? E também são os nossos fiéis escudeiros. Aonde a gente está, eles também estão. Então, a partir desse ambiente familiar, a partir desse lugar, eu gostaria de compartilhar com você. O pastor tem estado numa série sobre promessas, né? E eu quero falar um pouco, sim, sobre a promessa. Mas eu quero falar também sobre o caminho que nos leva até a promessa. Então eu queria te dizer uma coisa. Nós somos uma igreja pentecostal, amém? Então, meu amigo, se o fogo pegar aí, você dá aquele glória, aquela rajada e dá tudo certo, beleza? A hora que o Espírito pegar aí, você dá aquela glorificada, né? Para nós achar que nós está pregando bem. Amém? Então eu quero começar te falando, querido, que existe sim promessas do Senhor para nós. Na palavra de Deus, na Bíblia, contém promessas de Deus para nós como filhos. O Senhor, Ele deixa isso muito claro nas suas escrituras, nas suas palavras. Só que Ele também deixa claro algo muito importante na promessa. Eu quero começar daqui. Eu quero que você entenda que entre a palavra e a promessa existe um processo. Sabe aquele dia onde Deus te prometeu algo? Às vezes alguém chegou em você e falou assim: varão, eis que eu te digo. Já aconteceu isso com você, sim ou não? Comigo já, gente. Eu era para-raio desse negócio. Eu chegava na igreja, um homem de Deus, uma mulher de Deus chegava em mim e falava assim: filho, Deus tem isso, 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 isso para você. E aí eu falava: nossa, legal, nossa, glória a Deus. Só que nós temos o costume de quê? De receber a promessa, de receber a palavra. E agora a gente olha a promessa, a gente olha a palavra e fala: uau, uau, a palavra, uau, a promessa. E a gente fica empolgado, porque Deus prometeu, Deus prometeu, Deus prometeu. Só que nós achamos que simplesmente a palavra de Deus, que foi sim prometida para nós, vai cair do céu e como um passe de mágica tudo vai acontecer. Não, querido, porque deixa eu te explicar uma coisa. Entre o Egito e Canaã existe um deserto que precisava ser passado.
E nesse processo onde o povo passa por um deserto, gente, deserto é gostoso? Deserto tem calor. Deserto à noite faz muito frio. Então eu quero te falar, sim, eu tenho certeza que o pastor e a pastora têm dado aquela palavra sobre promessa. Então eu quero hoje falar sobre esse caminho. Mas eu quero te falar sobre como trilhar esse caminho. Porque, queridos, é impossível alcançar a promessa sem fé. É impossível. Sabe por quê? Porque quando você estuda o povo hebreu e vê quando eles entram em Canaã, você vai ver que era sensacional, que era incrível. Só que as coisas mais incríveis que o povo israelita viveu foi no deserto. Foi no deserto que a roupa crescia sem precisar ir na Zara comprar outra. Oh, glória a Deus. Um tempo atrás minha esposa fez aniversário. Aí eu fui fazer um agrado para ela. A gente foi lá no Outback. Aí depois eu falei, amor, vamos comprar uma roupinha para você, né? Sai do Outback, na frente do Outback era a Renner. Então eu estava feliz, gente. A Renner, você compra ali calça por, baratinho, parcelado. Aí de repente minha esposa olha para mim e fala, não amor, vamos subir ali em cima. Aí a hora que eu chego, Zara, eu falei, ai pai, é hoje. Só que agora eu estou fazendo ela usar essa calça todo domingo. Mas eu quero que você entenda que as coisas mais incríveis que talvez você vai viver, não é em si quando você alcançar a promessa, mas é quando você decide trilhar o caminho da promessa. Você sabe por quê? Porque é nesse caminho onde a roupa cresce. É nesse caminho onde Deus faz a comida descer do céu. É nesse caminho aonde está frio e Deus faz ficar quente. É onde está quente e Deus faz ficar frio. Você está entendendo? É nesse lugar, querido, aonde você está sobre total dependência de Deus, onde Ele pode fazer as coisas. Deixa eu te falar uma coisa, às vezes você fica querendo que Deus trabalhe por você, mas ei, Ele nunca vai conseguir trabalhar se você não conseguir descansar. Percebe-se que no deserto não dependia do povo. O único papel do povo era confiar em Deus. Era confiar que existia alguém que estava mantendo eles. Era confiar que existia alguém que estava cuidando deles. E quando nós entramos neste lugar, nós entramos em um lugar de extraordinário. Porque, gente, fala para mim que chover maná do céu é normal? É extraordinário, não é verdade? E o extraordinário, ele só se alcança com fé. Ah, será que Deus vai fazer? Ah, mas será mesmo que Deus está olhando para mim? Querido, você nunca vai alcançar o extraordinário assim. Por quê? Porque o extraordinário se alcança por meio da fé. E a gente aprende nas escrituras, eu já vou ler um versículo com você, pode ficar tranquilo. A gente lembra daquele versículo que a fé é o firme fundamento das coisas que não, mas que se esperam. É, olha, mesmo que eu não veja, eu sei quem está por mim. E quando você entra nesse lugar do extraordinário, acontece coisas incríveis. Por quê? Porque aquilo que as pessoas têm como sobrenatural é natural para você. Aquilo que as pessoas olham e falam, meu Deus, isso aqui é sobrenatural. Você vai falar, para mim é natural. Por quê? Porque eu caminho em fé. E quando eu caminho em fé, o sobrenatural é natural. Tudo bem até aí, queridos? Então eu queria introduzir isso para você,
E agora eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Tiago, capítulo 1, verso 2. Tiago, capítulo 1, verso 2. Eu vou ler na versão Nova Almeida, tá? Diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé tem produzido perseverança. E a perseverança, ela deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovação, e lhe será concedido. E ele continua dizendo: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessa não pense que alcançará do Senhor coisa alguma, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Põe a mão no seu coração. Senhor Jesus, nós oramos nessa noite para que o Senhor derrame sobre nós o teu espírito de revelação. Abra o nosso entendimento para compreender a verdade das Escrituras. Abra os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa mente, para que nós consigamos compreender aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Eu fico imaginando Tiago escrevendo essa carta, e logo no primeiro capítulo ele fala assim para o povo: olha, sintam-se alegres por passar por problema. Gente, quem que passa por problema alegre? A resposta é: quem tem fé. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes é complicado. Você olha para o problema e às vezes o problema parece maior que você, não é verdade? E gente, tudo bem o problema ser maior que você, porque na verdade ele não é maior que Deus. E quem vence por você não é você mesmo, é Deus. Vocês estão conseguindo entender? Então eu vejo o Tiago aqui falando: olha, considerem motivo de alegria passarem por provações. Considerem motivo de alegria passar por provações, porque é essa provação, é esse problema que vai te deixar mais forte e perseverante. E aí ele continua dizendo, fala: olha, se você precisa de alguma coisa, peça para o Senhor. Só que aí ele termina dizendo: se você pedir algo, peça sem duvidar. Por quê? Porque aquele que pede e duvida é como se fosse o quê? Uma pessoa que não conhece a Deus. E quando nós vamos entender o significado de duvidar, no dicionário Strong, né, que é um dicionário muito usado para o hebraico, para o grego, significa hesitar, fugir de algo ou alguém. E o oposto de você duvidar, de você fugir de algo, é o quê? É você ter fé. É você acreditar mesmo sem ver. É você acreditar mesmo sem olhar. É você acreditar mesmo sem aquilo estar materializado na tua frente. Então o Tiago está falando: olha, você que foge, você que não consegue permanecer naquela decisão, você que não consegue permanecer em Cristo, e duvida, e hesita, e corre, ainda precisa ser forjado em você uma fé genuína, uma fé verdadeira. E aqui eu quero começar te explicando que fé não é a ausência de medo.
Ter fé não significa não ter medo. Ter fé não significa não sentir aquele friozinho na barriga, sabe? Quando você vai entrar em algo novo, quando você quer alcançar alguma coisa nova, quando você quer... Não significa isso. Fé significa, eu estou com medo, mas mesmo assim eu vou. Olha, está meio estranho, mas mesmo assim eu vou. Pastor, essa não é a fé que a gente aprende na Bíblia. Tudo bem, eu vou citar para você hoje exemplos de homens que foram chamados de heróis da fé, para que você entenda que esses homens que foram chamados de heróis da fé, eles não foram ausentes de dúvidas ou incertezas. Mas espera aí, pastor, por que Tiago então fala de dúvida? Porque a dúvida que cita em Hebreus 11 não é a mesma dúvida citada em Tiago capítulo 1. A dúvida que Tiago cita no capítulo 1 é aquele medo, aquela dúvida que te faz recuar. É aquela dúvida que te faz parar. Vocês estão entendendo? É aquela dúvida que te faz não querer mais enfrentar os problemas. Mas não significa que você talvez não vai sentir medo. Não significa que talvez você não vai passar por problemas. O que eu quero que você entenda nessa noite é que passar por problemas é importante para a tua trajetória. Sabe por quê, gente? Para que quando você alcance a promessa, você consiga fazer como os 24 anciãos, que pegam as suas coroas, que pegam a sua promessa e falam assim: olha, eu conquistei, mas agora eu devolvo para ti, Deus. Então o processo do caminho, aonde exige fé de você, aonde exige perseverança de você, é para que você chegue lá, e quando você chegar, você reconheça que não foi por causa de você, não foi pela tua força, não foi porque você é bom, foi porque existiu um Deus que te cura, que te salva, que te liberta, que te mantém firme, que te mantém forte. Eu estou te dando trabalho, né, jovem? Só que isso não significa não ter medo. E eu queria abrir um parênteses aqui. Eu sinto o Senhor tirando o sentimento de medo de algumas pessoas aqui. Eu consigo ter a plena impressão no meu espírito, pessoas que sofrem com sentimento de inferioridade e que nunca conseguiram alcançar um lugar em que desejavam, porque vivem nesse lugar. Em nome de Jesus, até o fim desse culto, o Senhor vai retirar isso de você. Oh, mano, eu vim no intuito de ensinar, mas não tem jeito. Eu gosto do fogo. Queridos, então a pergunta é: por que esses homens foram chamados de heróis da fé? Porque eu quero trazer para você hoje a clareza de que existe diferença entre o sentimento da fé e a caminhada da fé. Talvez você vai sair daqui nessa noite falando: poxa vida, eu pensei que eu tinha fé, mas na verdade era só o primeiro sentimento. Eu quero que você compreenda isso. Por quê? Porque uma das maiores dificuldades nossas como seres humanos é que nós valorizamos o sentimento de fé e nos esquecemos da atitude de fé. Não adianta você sentir se você não agir. Estão conseguindo entender? Então o problema muitas das vezes é que nós sentimos fé, mas não conseguimos ter a ação de fé. A gente sente, fica todo empolgado, é como se você se apaixonasse.
Sabe a sua esposa, o seu esposo que está aí, quando você se apaixonou por ele ou por ela? Eu não tive esse negócio no namoro, porque eu não me apaixonei pela Ágata no namoro. Eu me apaixono hoje, depois do casamento, por ela. Mas é a coisa mais sensacional do mundo, né? Ela acorda com aquele cabelo de leãozinho. Eu olho para ela e falo, uau, que cabelo de leãozinho lindo. Né, princesa? Mas talvez você se apaixonou na sua juventude e você lembra como que foi? Você ligava para a pessoa e ficava falando horas, ficava o dia inteiro no WhatsApp com a pessoa, falava até do mosquito que passava assim. Não é verdade? Porque você estava apaixonado. Só que deixa eu te falar, a paixão, ela inicia as coisas, mas o que faz as coisas se sustentarem é o amor. Por que eu citei esse exemplo? Para que você entenda que o sentimento de fé faz você sair do barco, mas o que vai fazer você andar sobre as águas é a atitude de fé. Eu vou falar sobre esse exemplo já já. Então tudo bem, queridos? Eu quero que vocês entendam que não basta só o sentimento, nós precisamos da atitude, nós precisamos da ação de fé. Eu quero que você abra comigo no livro de Hebreus, capítulo 11. E eu não sei se eu vou conseguir citar todos os exemplos, mas eu vou tentar. Hebreus capítulo 11, verso 1. Pode abrir na versão que tiver, tá bom, filho? Não tem problema. Como nós estamos falando de sentimento e ação, antes de ler esse verso, eu gostaria que você entendesse que o sentimento de fé, ele te faz aceitar o sacrifício da cruz. Sentimento de fé é quando às vezes o pastor pregou aquela palavra poderosa, e aí no final ele falou assim, olha, você que quer reconhecer Cristo como seu único e suficiente Salvador, aí você foi lá veio aqui na frente, ou talvez não foi aqui, mas talvez foi em outro lugar, e aí você foi à frente, e aí o pastor falou assim, então ora comigo, Senhor Jesus, nessa noite, eu entrei. Aí você repetiu essa oração. Já não aconteceu com ninguém aqui, gente? Ah, tá bom, porque eu estou falando assim, eu falei, meu Deus, será que é só em Rio Preto que nós faz essas coisas? Você fez isso, e você não pode, eu não posso dizer que naquele dia você não teve o sentimento de fé, porque naquele dia você reconheceu que precisava de Cristo, correto? Então o sentimento de fé, ele te faz aceitar o sacrifício da cruz. Só que a ação de fé, a atitude de fé, é aquela que faz você permanecer no caminho. A atitude de fé é aquele quando vai passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aquela crise de identidade do cristão aparece, né? Porque chega para todo mundo, tá bom, gente? Você pode ter 80 anos, se você conheceu a Cristo hoje, pode ter certeza que 2 anos, 3 anos, tua crise de identidade vai bater. Você vai falar e falar, meu Deus, mas será que é isso mesmo? E aí o que te faz permanecer no caminho? O que te faz permanecer na igreja? O que te faz permanecer inabalável? A atitude de fé. É você não olhar para as pessoas e entender que as pessoas vão falhar. É você não olhar para o ser humano e entender que o ser humano vai errar. Mas é você olhar por Cristo e caminhar por aquilo que Cristo já fez e já falou. Então o sentimento de fé te faz ir para frente e aceitar o caminho. A atitude de fé te faz permanecer nele, tá bom? Hebreus capítulo 11, verso 1 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé,
entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. E agora, olha lá no verso 7, Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, diga comigo, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Deixa aberto aí. Nós olhamos para Noé, e esse é o primeiro herói da fé que eu quero falar com você. Nós olhamos para Noé e falamos, incrível, eu conheço a arca de Noé, a história, pastor, onde Noé fez aquele barco lá gigante, colocou os animais lá dentro, casalzinho, e aí deu tudo certo, ok? Essa foi a promessa se cumprindo. Eu quero te falar de antes. Noé recebe uma palavra de coisas que ainda não se tinham visto, ou seja, Deus fala para Noé, Noé, vai chover. Eu fico imaginando Noé perguntando para Deus, mas o que é isso? Porque não tinha chovido, o povo não sabia o que era chuva, o povo não sabia o que era chuva, o que dirá de um dilúvio. E aí Deus fala para Noé assim, Noé, constrói um barco, uma arca gigante. Gente, você quer falar para mim que Noé não teve incerteza? Você quer falar para mim que Noé não teve dúvida? Enquanto ele estava lá martelando, pegando sua família, e eu imagino os homens passando e falando, ô cara, o que você está fazendo? Aí quando perguntavam o que ele estava fazendo, Noé falava assim, eu estou construindo um barco porque vai chover. Aí as pessoas olhavam assim, mas chover? O que é isso? Querido, deixa eu te falar uma coisa. Se Deus te mandou construir um barco porque vai chover, construa, porque mesmo se não chover para as outras pessoas, vai chover para você. Mesmo que não chova para outras pessoas, se Deus te mandou construir um barco, constrói. Só que você tem um detalhe, você está pronto para ser humilhado? Você está pronto para ser zoado? Porque gente, você acha que o povo não tirava sarro de Noé? Gente, você acha que o povo não achou que Noé estava louco? Nunca tinha se visto chuva. O que dirá de um barco tão grande para pôr os animais lá dentro? Eu fico imaginando o povo olhando para Noé e falando, esse cara é louco. Ele podia estar fazendo tanta coisa, mas ei, guarda isso no teu coração. Fazer muita coisa não significa fazer as coisas de Deus. E aí eu imagino Noé pregando, batendo madeira. Demorou alguns anos para fazer isso. E há quem diga que se fosse o meu sogro e o Rivaldo ia demorar mais ainda, porque eles iam conferir se ia ter alguma abertura. Eles iam olhar os mínimos detalhes para ver se estava faltando alguma coisa. Noé passou por zoação. Noé, na tua época, passou por humilhação. Noé se passou por louco, porque nunca tinha tido chuva. E aí existe uma frase que o pessoal posta no Facebook, né? Que eu adorei aquela frase, que fala assim: Noé parecia louco até o dia que choveu. Você vai parecer louco até o dia que chover. Então eu quero que você entenda que Noé
não foi ausente de incertezas. Só que tinha uma diferença. Ele não era movido pelo sentimento, ele era movido pela ação. Foi a ação que fez Noé permanecer por anos fazendo aquele barco até que chovesse. Amém, gente? Vamos para o versículo 8. Hebreus 11, 8. Olha isso. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Gente, é a mesma coisa que Deus olhasse para você hoje e falasse assim: arruma sua mala, pega sua esposa e sai. A primeira pergunta que você ia fazer para Deus é: para onde? A primeira pergunta que você faria para Deus é: eu até saio, né? O pezinho, né? Pezinho aqui atrás, ó. Olha o pezinho aqui atrás. Eu até saio, mas para onde? Porque hoje a gente quer ter tanta certeza das coisas, né? Nós queremos ter tudo às claras para nós. Querido, a gente talvez não conseguiria viver nessa época. Porque Deus olha para um homem, fala para ele assim: ei, pega a sua esposa e sai. E o pior, né? Ele fala assim: sai para a terra onde eu te mostrarei. É como se agora ele ainda ia precisar de uma visão celestial do negócio, né? Eu fico imaginando, só criando uma metáfora aqui na minha cabeça, tá bom, gente? Eu fico imaginando os parentes de Abraão olhando para ele e falando assim: você é louco. Eu fico imaginando a família de Abraão falando assim: onde já se viu, rapaz, tirar uma mulher da casa dos pais dela e agora falar que vai para um lugar se você nem sabe para onde ir? Aí eu imagino Abraão olhando para eles e falando assim: você pode falar o que você quiser, porque antes de te ouvir eu ouço a Deus. Queridos, vai existir situações na sua vida onde você vai ter que fechar os ouvidos para o mundo, fechar os ouvidos para as pessoas, e vai ter que permanecer convicto naquilo que Deus te deu. Porque se você ficar ouvindo demais as pessoas, você ficar esperando a aprovação demais das pessoas, e não é que a gente não tenha que dar um bom testemunho, tudo bem? Hebreus 12 é muito claro com isso. Existe uma nuvem de testemunhas que está nos observando. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando sobre qual voz tem mais peso na tua vida. Vocês estão entendendo? Eu queria citar um exemplo para você bem rápido, porque aconteceu comigo. Eu sou filho de pastor desde que me entendo por gente. E meus pais sempre me ensinaram a ouvir o Senhor. Eu passei muito tempo jogando futebol, tive pouco contato com meu pai durante a minha infância, durante a minha jornada. Com 15 anos, na melhor fase da minha vida, eu resolvi parar de jogar futebol e estudar música, porque eu era apaixonado por música também. Uma outra oportunidade eu conto sobre isso. E aí, eu passei um tempo aprendendo, servindo a comunidade local, servindo a igreja, e o Senhor começou a me tirar de trás das malhadas e me levar, né, como igual Davi, sabe? O Senhor tirou Davi de trás das malhadas. Davi não precisou postar a agenda aberta. Davi estava escondido. E aqui é a coisa mais incrível, né? Porque quanto mais escondido a gente quer ficar, mais Deus nos mostra. E quanto mais a gente quer aparecer, mais o Senhor vai querer que a gente se esconda. E aí o Senhor começou a me levantar e me levar para alguns lugares, e a gente começou a pregar o evangelho e a tudo mais. E eu trabalhava com contabilidade. Eu trabalhei 4 anos com contabilidade antes de lecionar. E aí chegou um certo momento que ficou impossível eu viajar e trabalhar. E eu tinha comprado
um carro, uma máquina, um Escort Hobby 94. Gente, eu me senti o cara vermelho. Foi assim que eu conquistei a Ágata. Vocês não chegaram a ver, né, Riva, meu Escort? Ei, vocês iam adorar meu Escort. Maria Flor ia dar uns rolês muito legal nele. Eu tinha um carro, um Escort, e aí eu estava pagando ele, só que estava trabalhando, estava tudo ok. Só que começou a ficar tão difícil conciliar as duas coisas, que um belo dia o Senhor olhou para mim e disse: agora você vai se desligar do teu trabalho e você vai viver de forma integral. Detalhe, a minha igreja não me dava salário. Eu servia a igreja local, mas eu não tinha salário. Agora que vem o detalhe, que é a mesma coisa com Abraão. Você imagina um menino de 18 anos chegar para o pai e falar assim: pai, vou sair do trabalho porque Deus mandou. Você, pai, qual é a primeira coisa que você ia falar para o teu filho? Filho, a mesma coisa que meu pai falou para mim. Filho, eu não te criei para ser vagabundo. Ô filho, pelo amor de Deus, você aprendeu comigo. Eu te criei para ser um homem sério. E essa luta se permeou durante alguns dias. E nesses dias eu falando: o Senhor mostra para o meu pai. E gente, pelo amor de Deus, não estou falando para ninguém sair do serviço e falar que vai viver integral, tá bom? Pelo amor de Deus, estou falando que foi para mim isso. Passou certos dias e eu sentei de novo para conversar com meu pai. Meu pai com a mesma coisa: filho, você tem 18 anos, você tem um carro para pagar, você tem um terreno. Porque eu tinha um terreno, gente, porque eu penso no futuro. Eu falei: uma hora eu vou casar. E quando eu casar, eu quero ter as coisas prontas. Nada contra construir juntos, tá bom, gente? É incrível construir juntos. Mas eu sempre fui de me programar antes. Aí meu pai olhou e falou: você tem carro, você tem terreno para pagar, o que você vai fazer, menino? E eu lembro que essa foi a última conversa. Eu olhei nos olhos do meu pai e falei assim: pai, o Senhor me ensinou a vida inteira a ouvir a Deus. E quando eu escuto Deus, o Senhor não quer que eu escute. Eu olhei para o meu pai e falei: pai, não tem a ver com o Senhor. Porque o Senhor me ensinou a vida inteira a ouvir a Deus. Agora eu ouvi. Deixa eu ouvir a Deus. A partir daquele dia, acabou. Então é como se Abraão tivesse recebido aquela palavra e falado assim para a família: ei, tudo bem, eu entendo vocês ficarem desesperados, mas eu ouvi a Deus. E a Bíblia fala que quando ele ouve, ele simplesmente obedece. Queridos, só para fechar essa parte, porque eu quero encerrar. Tem coisa que Deus não vai te dar os mínimos detalhes. Você vai precisar simplesmente de atitude de fé e obedecer. Às vezes a gente quer tudo claro, né? A gente quer que Deus passe num telão, pastora. Não, Deus passa num telão, porque se o Senhor não passar num telão, e Deus está falando assim: ei, tudo que eu quero é que você obedece. Deus, mas eu queria tanto que a pastora viesse em mim e falasse assim: filha, Deus está te falando. E Deus falou assim: mas eu já falei isso para você há tanto tempo, eu só precisava que você obedecesse. E percebe que a gente faz com as pessoas, com os nossos filhos, a mesma coisa que Deus faz com nós. Quando o nosso filho fica perguntando, você dá todas as respostas para eles? No começo sim, depois você cansa, não cansa? E aí você fala para ele assim: porque eu sou teu pai e eu estou falando para você obedecer, não é verdade? Mas por quê? Porque eu sou teu pai e eu estou mandando. Ah, gente, vocês nunca fizeram isso não? Vocês estão sendo pai errado. Só que olha que legal, nós fazemos isso com os nossos filhos. E nossos filhos, eu estou profetizando, amor. Se Deus quiser, até o meio do ano que vem o Rafa Júnior vai chegar. Você chega para o teu filho e fala assim: meu filho, mas por quê? Porque eu sou tua mãe, menino.
E olha que engraçado, Deus fala as coisas para nós e a gente fica: por quê? Como? Quando? Onde? Aonde? O que eu faço? O que eu não faço? E Deus está falando para você: simplesmente obedece. Deus está falando: simplesmente obedece, porque eu sou teu pai. E para encerrar, porque eu quero falar que ao mesmo tempo que Abraão fez isso, ele não foi ausente de dúvida. Porque a Bíblia relata em Gênesis capítulo 17, capítulo 18, que quando Deus promete um filho para eles, eles riem daquilo que Deus tinha prometido. Então você percebe que tem dúvida, percebe que tem incerteza, mas a incerteza e a dúvida não pode te impedir de caminhar. A incerteza e a dúvida não pode te impedir de continuar perseverando. A incerteza e a dúvida não pode te fazer jogar as redes. Vença isso nessa noite. E como que a gente vence isso? Entendendo que não é pelo sentimento de fé, é pela ação de fé. Amém? E para encerrar, eu quero falar sobre Pedro, rapidinho. Pedro, as maiores coisas que ele faz foi por sentimento de fé. Pedro era o ímpeto, né, da fé. E olha que incrível, olha como é o sentimento. Mateus 14, 28 diz assim: e respondendo Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E Cristo disse: vem. E a Bíblia fala, e Pedro descendo do barco, andou sobre as, mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Gente, isso aqui é o claro sentimento de fé. Você pergunta para Deus: Deus, e isso? Aí Deus fala assim: tá bom, vem. Aí você tira o pé do barco. E aí você começa a fazer o quê? Andar. Porque você está no ímpeto. Você está empolgado com a palavra que Deus deu. Você está empolgado com a promessa. Você está empolgado com aquilo que Deus derramou. E aí você começa. Só que a Bíblia fala agora que as distrações aparecem. A Bíblia fala que Pedro começa a sentir o quê? O barulho do vento. Ele começa a ouvir o vento forte e sentiu medo. Quantas vezes você começou a fazer algo e parou porque sentiu o vento forte, sentiu medo e desistiu? E sabe, olha que incrível. Você sabe por que Pedro afundou? Oh, meu Deus do céu. Você sabe por que Pedro afundou? Porque ele começou a dar ouvidos àquilo que era de fora. Todas as vezes que você começa a dar ouvidos para aquilo que vem de fora, você não consegue permanecer. Sabe aquele negócio, água mole, pedra dura, tanto bate? É bem isso. Bate o primeiro vento, você fala: estou firme. Bate o segundo vento, você fala: estou firme. Aí bate o terceiro, você fala: será mesmo que Deus está mandando eu fazer? Vocês estão entendendo? Ei, deixa eu trazer uma palavra agora aqui assim. Pare de ouvir coisas de pessoas que nunca construíram nada. Mas ouça de pessoas que querem construir uma relação contigo de irmandade.
Porque se você ficar a tua vida inteira ouvindo as pessoas, se você ficar a tua vida inteira baseado naquilo que você ouviu do teu pai, que você não seria nada, que você não alcançaria, que você não seria ninguém, se você passar a tua vida inteira ouvindo a tua mãe, que talvez nunca te abraçou, que talvez nunca te deu uma atenção, você não vai conseguir andar. Vocês estão entendendo, gente? Para de ouvir aquilo que vem de fora. Para de fazer isso. Só que esse mesmo Pedro, ele tem uma outra atitude de fé, de sentimento de fé, que eu não vou falar hoje. Que é quando os soldados vêm para pregar Jesus. E a Bíblia fala que ele tira a espada no ímpeto, né? Só que logo depois, Pedro nega Jesus 3 vezes. E depois que ele nega, Jesus 3 vezes, acontece um start, que ainda não é o start definitivo, porque o start definitivo na vida de Pedro é quando Cristo ressuscita e encontra ele na praia e fala: Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Vocês lembram disso? E a partir desse dia, Pedro tem um start. E existe um historiador chamado Eusébio, que diz que no fim da vida de Pedro, ao morrer, ele também foi condenado a uma morte de cruz, da mesma forma que Jesus. Mas agora, não era o Pedro que se movia por sentimento, agora era o Pedro que era uma rocha. E agora na consciência do que ele estava fazendo, ele olha para os guardas e fala assim: tudo bem, podem me crucificar, eu só peço uma coisa: me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer da mesma forma que meu mestre. Vocês conseguem ver a diferença entre o Pedro do começo e agora o Pedro do fim? Qual a diferença, pastor? Sendo que tem fé no começo e tem fé no fim. É que a fé do começo era o sentimento, a fé do fim é a caminhada, é a atitude, é a jornada. Amém, queridos? Fique de pé comigo. Como se diz o Luciano Subirá, mas eu não tenho a autoridade dele. Fica de pé para achar que está acabando. Eu quero orar com você, mas eu queria concluir te fazendo uma pergunta. E a partir dessa pergunta você vai conseguir distinguir se a tua vida é baseada no sentimento de fé ou na atitude de fé. A pergunta que eu quero te fazer nessa noite é: se Deus não te falasse mais nada a partir de hoje, se Deus não falasse mais com você a partir de hoje, o que você faria? O que você faria? Às vezes a gente fica desesperado, né? Ai, Deus não está falando, Deus não está falando, Deus não está falando. Mas e se Deus não falasse mais com você? Sabe qual é a resposta para aqueles que caminham em fé e não apenas sentem a fé? Você olharia e falava assim: tá tudo bem. E a pessoa ia olhar e falar: mas por que tá tudo bem? Porque mesmo se ele não falar mais nada comigo a partir de hoje, eu vou caminhar sobre aquilo que ele já falou. Mesmo se Deus não falar mais nada com a gente, nós vamos caminhar sobre aquilo que ele já falou. Nós vamos caminhar sobre aquilo que ele já prometeu.
nós vamos caminhar sobre aquilo que já está estabelecido nas Escrituras. Querido, aquele que te prometeu, mesmo que esteja em silêncio, não dorme. Ele é fiel para cumprir tudo o que te prometeu. Pode aplaudir o Senhor. Pastor, para que você entenda, quando nós pulamos o nível de não precisar mais ouvir de Deus para fazer as coisas, nós entramos nesse lugar de plena expressão de fé. Sabe qual é a plena expressão da fé? A obediência. Eu não preciso ouvir nada novo, eu sou obediente àquilo que Ele já falou. Eu não preciso ouvir nada novo, eu sou obediente àquilo que Ele já fez. Vocês estão entendendo, gente? Para que a gente chegue no final da nossa corrida, para que a gente chegue no final da nossa jornada, e tenha o privilégio de relatar aquilo que Paulo relata a Timóteo, dizendo: olha, eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira, mas acima de tudo, eu guardei a fé. Porque talvez você está combatendo o combate, você está trilhando o caminho, mas nesse meio tempo você perde a fé. Por isso que Paulo fala que a fé é lá no fim. Eu lutei, eu guerrei, eu batalhei, e eu fiz tudo isso sem perder a fé. Que em nome de Jesus, nessa noite, o Senhor reacenda a chama da fé no teu coração. Que nessa noite o Senhor reative a fé no teu coração. Que você entenda que não é por aquilo que você vê, mas é por aquilo que você acredita. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus eu peço para que o Senhor reative a ação de fé desses homens e mulheres. Homens e mulheres com dificuldade de permanecer fiéis em Ti, eu oro para que eles entendam que o que vai fazer eles alcançarem a promessa é caminhar em fé, é lutar, é guerrear, é batalhar, mas sem perder a fé. Que você saia dessa noite, queridos, não exortado, por favor. Eu acredito que vocês sabem que não foi uma mensagem de exortação, foi uma mensagem de encorajamento, para que você saia daqui com fé. Amém? Pastor, por favor. Eu vou passar para o pastor, se ele quiser orar novamente, se ele quiser te chamar aqui para frente. E fiquem tranquilos. Ah, pastor, você não orou pelas pessoas que estão se sentindo com inferioridade, pessoas com problemas. Querido, fica tranquilo. Se você entendeu essa palavra, Deus está te tocando aí onde você está agora. E eu quero terminar citando um versículo. E eu me emociono muito com esse versículo. Eu sei que eu já passei 9 minutinhos, perdão, pastor. Mas o versículo diz assim: eu não digo isso como por necessidade, porque eu já aprendi a me contentar com o que tenho. Eu sei estar abatido, mas também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer em necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Pode aplaudir ao Senhor e Deus te abençoe. Coloque sua mão sobre o seu coração, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra falou ao nosso coração nessa noite. Como nós fomos ministrados, meu Deus, por Ti.
Senhor, nós te pedimos e suplicamos que nós precisamos da tua presença. Nós chegamos diante de ti como aquele homem que estava sem fé de repente, e te pedimos: aumenta a nossa fé, faz algo sobre a nossa vida, porque sabemos que precisamos da fé para que os milagres e o sobrenatural se materialize. Por isso, meu Deus, nós chegamos diante da tua face nessa noite e pedimos: aumenta a nossa fé, trabalha no nosso coração, nos levanta como pessoas, meu Deus, que vai alcançar tudo aquilo que a tua palavra tem nos prometido. Nós temos falado sobre promessas, Senhor, nesses dias, e uma coisa é fundamental para conseguir viver tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, é saber usar a fé. Que o Senhor levante pessoas de fé, que o Senhor aumente fé, que uma dose de fé venha a ser ativada sobre a vida dessa pessoa nessa noite. Nós cremos, meu Deus, que neste tempo nós vamos viver coisas incríveis. Nós cremos que neste tempo nós vamos viver as tuas promessas. Nós cremos, meu Deus, que tudo aquilo que o Senhor prometeu sobre a nossa vida vai cumprir, vai acontecer, porque o Senhor disse, e o Senhor não volta atrás de tudo aquilo que o Senhor